Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula mais difícil do nosso curso Estratégia de Marketing Real 20 em 100, 20 pilares avassaladores. Bom, o pilar de hoje é o do Search Engine Optimization e esse aqui particularmente é um dos praticamente obrigatórios e mais efetivos no que tange à estratégia digital de marketing, né? Bom, vamos começar por entender o que é o Search Engine Optimization. Search Engine Optimization é uma otimização para ser apresentado em mecanismos de busca. Então, há uma busca em torno de aquilo que faz os mecanismos de buscas enxergarem um site na rede mundial de computadores cada vez maior. Vários outros tópicos que foram abordados nesse curso, né, em outras ramificações, em outros pilares, fazem efeito nesse sentido. Desde as keywords que são colocadas no cabeçalho, né, no head de uma aplicação, de um front-end, até as meta tags que são inseridas para fazer os OGs, né, para realizar a criação dos thumbnails, os graus de acessibilidade através daqueles textos alternativos, a questão da quantidade de palavras que possui uma página, a questão se possui vídeo ou não, se possui imagem ou não, todos esses são fatores tradicionais de posicionamento nos mecanismos de busca. E aqui, ó, por parte, né, da maioria dos sites, a gente verificando o código-fonte, a gente pode ver essas meta tags aqui, ó, no início da aplicação. E essas meta tags, elas já nos trazem informações de compatibilidade de navegador, a escala, né, e proporção, porque os sites responsivos que são adaptáveis aparecem primeiramente nos resultados de busca. A gente já vê título que é rastreado pelos motores. A gente vê também aquela questão de descrição do conteúdo, né, nos thumbnails. A gente vê palavras-chave também, né, a descrição do site, palavras-chave, link canonical, né? O link canonical é o link que é identificado daquela página. Esse link canonical aqui é super importante. E a gente tem o href aqui, que é a referência desse link. Beleza? Aqui nós temos também aqui, ó, o Twitter Card também, que é para poder fazer, né, o thumb para o Twitter. E várias outras estruturas. Isso aqui é o que é comum de ter em todo site, né, dado a estrutura que se tenha. Então aqui, ó, tem até nesse site mais especificamente, já tem um administrativo da tecnologia de Search Engine Optimization no próprio framework que foi utilizado na produção desse site. Mas isso é o que é comum, né? E as estratégias de marketing digital que eu apresento aqui é aquilo que muitas vezes não é dito, mas que tem efetividade também e que é importante e que poucas vezes e dificilmente você vai encontrar em outros locais. Por se tratar de desenvolvimento, eu não vou aprofundar, porque praticamente o curso de Search Engine Optimization é um curso voltado somente para isso, e não é marketing, né? Isso aqui é desenvolvimento. Mas você, como profissional de estratégia de marketing, precisa entender o que dá para fazer para enriquecer o score, né? A pontuação de um site em relação a isso. Bom, as coisas começam nos mecanismos de buscas. E não existe somente o Google de mecanismo de busca. Existe o Yandex também, que é muito famoso. Existe o Bing da Microsoft, que comprou o Yahoo e possui um espelho, né? Um espelho de resultados. O
que isso quer dizer? Isso quer dizer que na hora que o seu site é indexado no Bing, ele automaticamente é indexado também no Yahoo. Então, os resultados de pesquisa do Bing são os mesmos resultados de pesquisa do Yahoo, porque a Microsoft, dona da Bing, né, comprou o Yahoo. Então, se você tem 2.000 resultados aqui no Bing, você tem mais 2.000 no Yahoo. Isso é algo muito legal e é algo, uma sacada, né, uma análise que muitas vezes a pessoa que nunca mexeu, né, com essa questão, ou nunca reparou, não entende porque, né, são empresas que é a mesma empresa, né, uma empresa comprou a outra. Então, há uma integração de resultados aqui, beleza? Tem também outros mercados extremamente férteis, mas muito difícil de se inserir. O Baidu, por exemplo, é o maior buscador chinês. Nós estamos falando de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Tem buscadores que trazem uma proposta um pouco diferente. O Ecosia, por exemplo, já é um buscador que tem uma campanha em torno de uma questão ambiental, onde você encontra certos resultados e a monetização desse site aqui é voltada para plantar árvores. Então tem uma pegada ecológica nesse mecanismo de busca. Isso é bem contrastante, né? E também tem outros mecanismos de busca que não são muito conhecidos no Brasil, mas que também trazem uma quantidade muito grande de resultado. O MetaGear, por exemplo, é um mecanismo famoso, e esse Kemamu também é famoso, principalmente na Índia, né? Salvo engano. Então, olha só, a gente tem diversos mecanismos de busca, mas como que a gente percorre para aparecer nesses mecanismos de busca? Primeira coisa está no Sitemaps, né? O Sitemaps é o documento que vai ser lido e vai ser em uma ordem prioritária. Em uma ordem prioritária, vai apresentar as páginas que estão contidas naquele domínio, né? Naquele site. A gente já viu em outras aulas aqui como que funciona esse gerador de sitemaps, mas aqui a gente vai falar agora sobre a estrutura dele. Essa estrutura aqui, ó, vamos baixar, né? Fazer o download do sitemaps aqui, vamos ver como que esse arquivo funciona. E esse aqui é o documento do sitemaps. O sitemaps possui um padrão, né? Um esquema. E essa palavra aqui é muito importante para a aula de hoje, ó, esquemas. Esse esquema aqui possui uma sintaxe, né, para ser lida pelos motores de busca, onde aparece o endereço, né, o URL do site, a data de modificação dele, ou seja, aquelas notícias mais atuais, elas são atualizadas em sitemaps para que apareçam, né, com mais frequência. E também tem uma prioridade, porque se você tem uma quantidade grande de páginas, você precisa dizer para os buscadores qual é aquele mais prioritário, certo? Então, as coisas começam no sitemaps da aplicação, né? Aí a gente já passa também pela URL amigável. A URL amigável é essa URL bem descrita. Então, a gente não vai colocar no sitemaps um link todo, né, bagunçado, contendo números, contendo letra maiúscula, minúscula, geralmente gerados por causa de formulários que têm como resposta um resultado aleatório e não tem a tratativa de URL friend, de rota, né? A rota do site não está muito bem definida ou ainda é inesperada. Show de bola? E aí a gente já tem o sitemaps, depois que a gente já tem uma estrutura que a gente já viu que o código-fonte já se preocupou com meta tags relacionadas com o thumbnail, que também são rastreadas, e também já viu o tamanho das postagens na hora de fazer essa renderização em mídias sociais, né? A gente já viu também a importância de keywords, mas isso aqui é o básico, certo? E a gente também viu a página do SEMrush, que é um grupo que faz a análise de competitividade de palavras-chave, certo? Então vamos lá ver o que é diferencial. Bom,
Assim como as meta tags, a gente tem uma estrutura chamada JSON LD esquema. É um esquema JSON. E esse esquema aqui é um esquema que quem possui tem um outro tipo de apresentação perante os mecanismos de buscas, porque são mais informações relacionadas com um determinado empreendimento. Então, ó, JSON-LD sampler. Vamos ver um exemplo aqui de como que é essa estrutura, né? Ó, essa estrutura, ela conta com dados de uma organização ou de uma página, né? Dentre elas, fala qual é a autoria da estrutura, tem uma chave e valor, né? No caso, então você vai ter um site de música, por exemplo, você vai ter o nome do álbum, você vai ter o nome do artista que está tocando naquele álbum, você vai ter o nome da música, você vai ter a data que foi publicada, você vai ver quem foi que publicou aquilo naquele site, você vai ver quais são as propriedades, se é uma organização, se é uma corporação, se é um autor, se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, quem é que publicou aquilo ali. Né? E é uma estrutura como essa, né? Com diversos parâmetros que podem ser inseridos e com diversas descrições. A partir do momento que você tem essa estrutura aqui dentro do código de uma página, ele é muito bem visto e aumenta muito a capacidade de ser encontrado o seu site dentro da rede mundial de computadores. Então, o JSON LD Schema, assim como também o RDFA Data, são estruturas que ajudam consideravelmente a gente ser enxergado por motores de busca, enxergado na verdade por robôs de busca, porque os sites eles ficam estacionados, né, e as pessoas trafegam neles, mas também passam robôs ali e fazem a análise disso. Então, toda a estrutura que a gente tem, que enriquece o conteúdo do site, que mostra o que tem ali dentro, é mais uma forma desse robô passar e ver o nosso produto. No caso do RDFA Data, é um outro tipo de estrutura. Então, olha só, o JSON LD é um tipo de estrutura, o RDFA é outro tipo de estrutura. Posso ter os dois? Pode ter os dois. Mas se você não tem uma estrutura dessa daqui, você provavelmente vai ser menos visto do que aqueles sites que estão descrevendo sobre o que é que uma pessoa está buscando ou procurando. Se é uma organização, se é uma produção, qual é a autenticidade daquilo. Porque os mecanismos de busca trabalham em torno de verificar a veracidade e colocar aquilo que é mais verdadeiro no topo, salvo exceções quando se é pago por isso, né? Então, o serviço de Search Engine Optimization é um serviço que não é para trabalhar em torno do custo de pagar pelo posicionamento no Google. Não é isso. O Search Engine Optimization é pagar pelo desenvolvimento da característica que pode ser melhor buscada pelo mecanismo de busca. Né? Então, isso aqui é um profissional que faz isso aqui e isso aqui tem valor por causa dessa estrutura. Que estrutura? Estrutura como JSON, LD, estruturas como RFDA-DE, né? E outras. Tem uma estrutura também que é a estrutura AMP, né? O AMP, ela não foi descontinuada e ainda é utilizada para aceleração de páginas para serem exibidas em mobile. Então, o mecanismo de busca, muitas vezes, né, isso não é unanimidade atualmente, porque o Google muda o algoritmo dele de forma constante. Mas já teve épocas que o Google priorizou páginas que possuíam a tecnologia AMP, né, que poderiam ser aceleradas o processamento ali na apresentação de mobile, na apresentação de telefones, assim como na web, e colocava mais acima, né?
Então tem a parte que é comercial e tem aquela parte que é de estrutura. E você precisa saber não necessariamente a parte técnica, mas você precisa entender por que uma página fica acima da outra, por que os resultados são mais encontrados. São mais encontrados porque tem mais páginas, porque o sitemaps está mais organizado, porque tem o URL friendly, é mais encontrado porque tem estruturas de meta tag, é mais encontrado porque possui keywords bem descritas, é mais encontrado porque possui título menor, é mais encontrado porque tem título maior, né? H1, H2, H3, H4, H5, é encontrado porque possui footer, porque possui rodapé, né? Porque possui redes sociais detectáveis ali, links de redes sociais, é encontrado porque possui um RSS feed, que é, né, um outro tipo de arquivo que também é lido, né, e que constantemente é atualizado dentro de um site. Então são muitas estruturas? São, mas cada estrutura dessa que você tem, com certeza está fazendo o seu site ser enxergado de uma outra forma por robôs. E esses robôs ficam onde? Esses robôs ficam no arquivo robots.txt, que é um arquivo que fica dentro do domínio, né, dentro do diretório do seu site. E esse arquivo, ele tem, só um minutinho, esse arquivo ele tem robots.txt. Vamos ver como funciona o robots.txt. O robots.txt é um arquivo de texto onde a gente coloca, né, o agente no caso aqui é qual que é o robô, qual o robô que está localizando, que é permitido, né, que é permitido ou não é permitido de fazer a varredura no site. Então, ó, esse robots aqui está configurado dizendo que o robô do Google Mobile pode fazer a leitura do site, da página, e não é permitido ele fazer a leitura da API, não é permitido ler essa pasta aqui de partials, né? E não é permitido ver uma galeria de imagem. Ou seja, pode ser que um site não tenha arquivos que não querem que sejam visualizados, né? Ou então envolve alguma segurança ou algo do tipo. Então, se você permite que o motor de busca faça a varredura do site, o robô vai passar, seja do Google, seja da Microsoft, do Bing, né, do Yahoo, ou de vários outros que tem na rede mundial, vai analisar o sitemaps, vai analisar a estrutura do seu código, né? E vai organizar, vai verificar outras estruturas também e metadados, como a gente já viu, né? Esses exemplos aqui no início da aula. Então, estamos enriquecendo com velocidade de processamento de páginas, estamos enriquecendo com estruturas de metadados e tem outras coisas que enriquecem também, como mapa. O Local Falcon é uma rede que coloca em determinados pontos uma marcação indicando onde é que está uma empresa, né? É como se fosse um perímetro em volta de uma empresa. Isso aqui é um tracker, ou seja, isso aqui é um localizador. O data tracker são rastreadores. E quando você pode ser rastreado, você pode ser encontrado, certo? Então, você pode entrar com um site aqui que tem um endereço, né, de uma empresa e cadastrar o endereço dessa empresa e ser visualizado mais ainda pelos mecanismos de busca. Comentários bem feitos, bem elaborados em determinadas redes, como já foi dito em outra aula, também trazem benefício. Então, se sua página, se o seu aplicativo ou sua página web é avaliada no Google, fui no restaurante, gostei do atendimento, isso já melhora a dinâmica, beleza? Então, vamos lá então. A gente já viu Local Falcon, a gente já viu também estruturas e a gente precisa, né, constantemente poder visualizar como que isso funciona, né? A gente tem um score, né, um score de
de Search Engine Optimization. Empresas, por exemplo, como a Yoocell, né, a gente pode analisar qual é a nota de uma página, né, de um empreendimento. Vamos selecionar aqui uma montanha, legal. Então, vamos lá, ó. A gente tem uma nota, a gente tem onde que está o problema, né? Quais são as críticas, né? Não há necessidade, muitas vezes, né? Isso é questão do custo operacional para chegar numa nota alta. Mas aqui pode considerar que acima de 80% já é uma nota muito boa, já é um ótimo resultado. Então, a gente possui aqui, ó, características que são bem vistas, né? Tamanho de texto, se possui o título da página, se possui subtítulos, se possui, né, outras estruturas. Ó, se o arquivo Roberts está disponível para poder verificar qual motor que pode passar por aquele site. Se os OGs, né, o Open Graph, são as meta-tags OGs, que elas já estão funcionando para poder fazer a renderação dos nossos thumbnails. Outras configurações de servidor, a performance, eu já informei em outra aula, que é algo que é levado em consideração também. Se o texto, se o código, né, do front-end possui texto alternativo, se possui o que a gente chama de hreflangs. Isso aqui é o que? Isso aqui é o topo da página. Isso aqui é o topo da página. Ver código-fonte. Essa aqui, ó, essa descrição. A gente, só de informar para o Google e para os outros robôs de busca, motores de busca também, que essa página está em determinado idioma, a gente já está informando que a preferência aqui é para apresentar essa página nesse idioma, né? Então, se você trabalha com internacionalização, você precisa que essas informações estejam claras, né, em relação ao idioma que é falado, em que idioma que está esse texto, né? Porque isso vai também enriquecer consideravelmente as buscas. E a gente também tem as páginas de redirecionamento. Isso aqui é o que? Existe um protocolo HTTP que é um protocolo que retorna, né, uma disponibilidade de serviço ou ausência de uma página. Existem vários protocolos, esses aqui são os mais famosos. O protocolo 404 quer dizer que é uma página de erro. Então muita gente não investe em uma página de erro diferente, com uma mensagem, né, aconchegante, ou então informando, olha, não foi encontrada uma página. E uma página que não possui página de erro, né, que nós estamos procurando um link aqui que não existe, ela pode ser simples dessa forma aqui, mas ela pode ser uma página, né, que mostra a sua logo de uma forma diferenciada e tem uma tratativa diferente com o usuário na hora que ele erra uma página por qualquer motivo que seja. Pode ser que ele escreveu o endereço errado, né, o subendereço e diversos outros fatores. Tem o 302, que é o protocolo de redirecionamento de página. Tem o protocolo 500, que quer dizer que está acontecendo algum erro dentro do site. Tem um protocolo 512 de Bad Gateway, que quando se faz requisição em algum gateway e não está acontecendo tudo na normalidade legal. E tem, né, a página foi perdida, o arquivo não existe mais e já foi movido para outro local, vamos assim dizer. Então, fazer a tratativa dessas páginas aqui é algo que interfere diretamente na nossa auditoria de links, né? A gente tem um número de quantidade de páginas menor, é mais fácil de trabalhar, mas quando a gente trabalha em grandes proporções, as coisas já começam a ficar complicadas. As páginas de erro estão sendo localizadas, está acontecendo redirecionamento de forma correta, os links estão funcionando, os links estão quebrados. São outros tipos de dor de cabeça quando a infraestrutura é muito maior, muito mais robusta, certo? Os links canonicais já são o link referência.
e os links que podem ser seguidos pelos motores de busca e pelos robôs. Então a gente precisa ter um link canonical que é fortíssimo para ser encontrado nos mecanismos de busca, certo? Texto alternativo quer dizer que o site se preocupa com a acessibilidade, merece ser encontrado mais do que os outros. E quantidade de tráfego. A quantidade de tráfego faz com que também a gente seja reconhecido como um ponto onde está havendo movimentação. E, consequentemente, se é um ponto que há movimentação, quer dizer que o produto é bom. Então, ele precisa ser visualizado mesmo. Legal? Então, esses são fatores que fazem uma infraestrutura ser mais bem vista. E é a abordagem, né, de estratégia no que tange o que é necessário um estrategista de marketing saber. Olha, você precisa saber que isso são estruturas que precisam ser utilizadas, e se tem essas estruturas, isso vai enriquecer o seu marketing de SEO, né, de Search Engine Optimization. Agora, na parte técnica, nós temos o que? Nós temos isso aqui, ó. Deixa eu fechar algumas abas aqui, porque ficou muito trabalho, né, acumulado. Mas vamos lá. Agora vamos para o código. Na nossa pasta, na seção dessa aula, mais especificamente, eu disponibilizei para vocês aí um código. E esse código aqui, ó, é um código que faz o escaneamento de um sitemaps e depois que pega esse sitemaps, faz a requisição, né, um request, para poder informar para o mecanismo de busca, né, que que esse sitemaps já está presente, que essas páginas devem ser inseridas. Não é uma obrigatoriedade, tá? Isso aqui é somente algo que pode encurtar o caminho de indexação, porque utiliza um sistema chamado IndexNow, que é um sistema que a gente recebe uma chave de acesso aqui, né? E depois que a gente pega essa chave de acesso, a gente gera essa chave de acesso, a gente consegue fazer um ping, né? A gente consegue informar lá na central de que nós estamos com sitemaps com algumas URLs que precisam ser inseridas, beleza? Mas isso é coisa técnica, tá, gente? O curso aqui é de estratégia e de abordagem. E por falar em questão técnica, mais especificamente de Search Engine Optimization, nós temos aqui, ó, um relatório WebCell. Esse relatório aqui é o relatório de um site que, no primeiro momento, pode ser adquirido de forma gratuita, né? Tem um plano, um trial, é uma versão trial lá que você pode experimentar, mas que dá para a gente uma noção sobre o status de Search Engine Optimization. Nesse estado, a gente pode ver como que é a operabilidade de um profissional voltado especificamente para Search Engine Optimization. Veja bem, aqui, ó, tem as tarefas, ou seja, as tarefas que precisam ser realizadas. No dia que foi feito esse relatório aqui, tinha 84 tarefas para serem realizadas e já tinham sido feitas 71. E aí nós temos o status dessa tarefa, se ela foi feita, né? E tem também aqui, ó, a quantidade de horas que foram desprendidas para fazer isso. Neste caso aqui, foram desprendidas aproximadamente quase 400 horas. Então, tudo que um profissional vai fazer em relação ao Search Engine Optimization é algo que custa tempo. E isso aqui é hora homem, né? É hora homem-máquina. É o tempo que o desenvolvedor gasta para fazer aquilo. Então, olha, eu preciso substituir os links internos que estão quebrados por um válido. Você vai gastar 8 horas para fazer isso aqui. Olha, eu preciso consertar links externos da página, né, que estão direcionando para a página. Tempo também. Né? Então, tem uma grande quantidade de tarefas. Olha, verificou lá os protocolos HTTP, né, que a gente viu aqui, ó. Fez os redirecionamentos.
Mais um ponto, foi realizada a tarefa, gastou mais tempo. Então, se você tem um profissional ou é um profissional de Search Engine Optimization, você ter um relatório desse aqui, tanto é algo que vai resolver o seu problema com o gerente operacional, porque você tem a comprovação de que um serviço foi feito, quanto dá para você ver o status de como é que está funcionando, o que já foi feito, o que ainda precisa fazer, e vendo a efetividade dessas operações, porque é essas tarefas realizadas aqui que fazem os mecanismos de busca verem mais ainda e com bons olhos sua aplicação, né? Então, não ter JavaScript quebrado, né? O que faz as animações ou então operações dentro do site, não ter problema relacionado com o CSS, que é a folha de estilo que fica no front-end de um site, ou a velocidade da página, se está rápida, se os direcionamentos de HTTP estão funcionando corretamente, se possui título na página. Então é um relatório completo e esse relatório vai estar disponível como exemplo lá na nossa seção dessa aula aqui mais especificamente. E é isso, a gente tem um grande trabalho de desenvolvimento muitas vezes. E aí você deve analisar o seu contexto, você deve analisar se você tem uma equipe para fazer isso, você deve analisar se você mesmo vai fazer isso, o que não é uma função do estrategista de marketing, né? E você vai ter, né, os frutos disso aí, né? Então, como estrategista, eu espero, na verdade eu tenho certeza, né, que ao terminar esse curso aqui, você já tenha a capacidade analítica de ver, né, as ferramentas que você pode implementar. Isso aqui é apenas um pilar, mas eu confesso que esse é um dos pilares mais importantes no que tange a ser enxergado na rede mundial de computadores, né? A gente possui empresas que pode fazer esse marketing todo aqui, mas não vai ter o mesmo resultado se não tiver um site, né? Se não ser enxergado pelos mecanismos de busca. Beleza? Então essa foi a nossa aula de Search Engine Optimization Marketing estratégico. Utilize as estruturas que forem necessárias ou que, né, estiver na possibilidade de ser implementada. Vejam relatórios como esse, né, do Webcel e tenha a perspectiva de ver quanto que custa isso, quanto que vale isso também, né? O profissional de Search Engine Optimization é um outro profissional. Eu provavelmente devo até fazer um curso, né, somente da parte técnica, que não é essa parte estratégica que a gente está trabalhando e focado aqui nesse curso, mas que também não deixa de ser convidado aí para estar, né, ou se conhecer alguém interessado também a estar fazendo esse curso futuramente depois que eu produzi. Tá joia? Muito obrigado pela sua presença, espero você na próxima aula. Sucesso, hoje sempre. Resultado garantido. Estrategista que analisa é realmente diferenciado. Um abraço, tchau, tchau.